Se você está pensando em comprar sua casa própria ou captar recursos para construir para vender, as notícias não são boas para os próximos meses. O principal banco que fomenta o crédito imobiliário está apertando os cintos na liberação de novos financiamentos imobiliários. Pois é, a Caixa está sem caixa. Gostou, né? Bom, apesar do trocadilho, isso está preocupando tanto quem está querendo investir no mercado imobiliário quanto também quem empreende. Porque a grande maioria dos imóveis ou da construção de empreendimentos são feitos através de financiamento imobiliário. Mas eu tenho certeza que você e eu podemos nos beneficiar dessa situação, inclusive. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Por isso já se inscreva no canal para você não perder mais nenhum conteúdo relacionado ao mercado imobiliário. Eu dividi o conteúdo desse vídeo em duas partes. Primeira parte, vamos entender o porquê que não tem mais recurso disponível para financiamento imobiliário. E segundo, como você pode utilizar esse momento do mercado para continuar investindo, para continuar empreendendo e prosperar cada vez mais, apesar dessa notícia ruim. Apesar de nós termos perspectivas de queda na taxa básica de juros, a Selic, para os próximos meses, ela continua alta e isso faz com que os investidores tirem os recursos da poupança e de outras fontes de recursos para financiamento imobiliário e coloquem em investimentos mais rentáveis, um CDB, Tesouro Direto e assim por diante, com uma rentabilidade líquida ao ano de aproximadamente 12% ao ano. E a poupança, de onde esse dinheiro está saindo, é a maior fonte de recursos para financiamento imobiliário. 65% de todo o recurso que vai para a poupança, os bancos devem fomentar financiamento imobiliário, devem reverter para financiamentos imobiliários. Então, se tem menos recursos na poupança, menos pode ser financiado. Os financiamentos no banco, na Caixa, por exemplo, que é a maior fomentadora de financiamento imobiliário, que mais tem recursos da poupança, que mais destina para o financiamento imobiliário também, os financiamentos estão acontecendo, mas a passos lentos, bem mais lento do que poderia em relação à demanda por financiamentos. Pessoas querendo comprar casa própria, financiar apartamento, captar recursos para construir e vender, seja o que for. Tem agentes espalhados no Brasil que estão recebendo menos de R$1 milhão durante o mês para destinar para financiamento, para você ter uma noção de quão escasso está esse recurso. Inclusive, como que está a contratação de recursos aí na sua região? Os gerentes da Caixa, os correspondentes estão liberando os contratos de financiamento ou estão colocando ele na gaveta e esperando mais recursos? Tem recursos aí ou eles estão segurando? Conta aqui nos comentários. Vamos analisar alguns números aqui para a gente entender o motivo pelo qual não está sendo liberado mais financiamentos nesse momento. Aqui nos dados da BCIP, do Banco Central, nós temos 731 bilhões de reais investidos na poupança agora em 2023. Esse é o resultado líquido desse ano. Se nós vermos em 22, ele fechou em 763, então diminuiu um pouquinho, né, uns 30 bilhões aí. Nós vamos pegar um pouco mais antes da pandemia, aí 2019, olha só, tinha 657 bilhões de reais investidos antes da pandemia. Teve um aumento lá em 2020, porque a taxa Selic estava 2%, estava valendo a pena investir na poupança, então foi para 800 bilhões de reais líquidos na poupança, mas historicamente não é comum ter tanto recurso no banco. Nós, 600 bilhões, 2017, 563, ou seja, já sempre teve poucos recursos na poupança, bem menos do que agora. Nós estamos com recursos recordes, inclusive. Claro que se comparar a 2020 tem menos, mas ainda assim é um volume bem superior dos anos anteriores. Agora, por mais que tenha bastante recursos na poupança, também o que aconteceu foi o aumento na liberação de crédito nos últimos anos. Olha lá, no somatório de 2019 foi 63 bilhões de reais, somatório de 12 meses. Contra agora, abril de 2023 até maio do ano passado, 2022, 177 bilhões de reais foram financiados, é um montante financiado. Então, por mais que aumentou o saldo na poupança dos brasileiros, aumentou muito mais a liberação de créditos, a captação de recursos do mercado para financiamentos imobiliários. Foi para 177 bilhões nos últimos 12 meses. Nesse gráfico a gente consegue ver claramente que o volume de contratações de financiamento via SBPE teve um pico aqui em 2021, está diminuindo em 2023, mas mesmo assim é um volume histórico de novos financiamentos e ele não está proporcional ao aumento de caixa na poupança e por isso que os bancos têm que enxugar, que eles não têm recurso suficiente para fazer tamanho volume de financiamentos imobiliários. Então, se tem menos recursos na poupança, menos se consegue fazer financiamentos. Se tem menos financiamentos sendo feitos, menor vai ser a procura por imóveis, menor vai ser a liquidez, porque a grande maioria, mais de 80% da aquisição dos imóveis, parte do valor do aporte é feito através de financiamento imobiliário. Então, se tem menos recurso, menos imóveis vão ser adquiridos, diminui a liquidez. Se diminui a liquidez, mais desconto vai ter que ser dado por aqueles que precisam de fato vender o seu imóvel ou está se desfazendo dele ou construiu para vender. Então, se tem mais desconto, tem mais oportunidades para barganha.
Por isso, esse é um bom momento e vai ser nos próximos meses um ótimo momento para aquisição de imóveis, seja terreno, seja uma casa, sejam apartamentos. E não é a melhor hora definitivamente para vender, né? Vale a pena esperar um pouco mais ou somente receber propostas boas ali que faça sentido para você. Provavelmente nesse momento você vai ter que ter mais flexibilidade na absorção de permuta, né? Receber aí 20, 30% em permuta em troca por outros imóveis. Eu vou te dar 2 exemplos agora do que eu estou fazendo nesse momento, uma operação de compra e uma operação de venda. Estou fazendo aquisição de terrenos para construir mais casas para vender e quem sabe também empreendimentos multifamiliares. Esse é um bom momento para comprar terrenos porque tem mais flexibilidade no parcelamento, no valor de entrada, no desconto do valor total. Então você consegue boas negociações nesse momento e é o melhor momento para fazer isso porque você vai comprar o terreno, vai aprovar projeto, vai liberar recursos de financiamento dentro de alguns meses ou vai construir com investidores, com recursos próprios. Vai passar pelo ciclo de construção que vai levar aí 10, 12, 14 meses de uma casa, por exemplo, para lá, final de 2024, estar com ela pronta. E aí o mercado vai estar totalmente diferente de agora. Então esse é um ótimo momento para fazer aquisição de terreno se você está investindo no mercado imobiliário para vender depois. Agora também estou com uma operação de venda, estou com uma casa pronta, mobiliada, está finalizando a limpeza essa semana, que está pronta para ser vendida. Ela ficou pronta entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, ela estava pronta para ser vendida. Geralmente eu vendo a casa durante a construção, mas eu peguei bem o final, o acabamento dela na época da instabilidade política, que é natural de 4 em 4 anos isso acontecer. Então como diminuiu a demanda por casa nesse momento, teve mais unidades semelhantes, 3 suítes, 2 vagas, características similares disponíveis para venda. Para que eu pudesse diferenciar ela e gerar uma liquidez mais rápida, eu resolvi mobiliar. Então, fazer projeto, fazer mobília, sem pressa, sem neura de vender rápido e agora sim ela está 100% pronta para ser comercializada. O grande detalhe é que agora ela é a única num condomínio de mais de 1.000 lotes, mais de 300 casas prontas e novas, zero bala, porque tem outras casas que tem famílias já morando, né? Eles estão colocando para venda, então já tem marcas de uso e assim por diante. Então ela se tornou um diferencial enorme no condomínio, na região, para uma família, um perfil de pessoa específico que quer uma casa pronta, está disposta a pagar um valor maior para não ter que se envolver com obra ou com mobília mesmo, chegar só com 2 malas, a roupa do corpo e morar na casa. E o que esperar do mercado para os próximos meses, para o próximo ano também, porque afinal o mercado imobiliário ele tem um delay de uns 15 a 18 meses, desde uma ação até uma reação, tá? Então a ação que você estiver fazendo agora vai de fato acontecer, impactar daqui 18 meses. Você pode esperar para os próximos meses, isso já está sendo noticiado, uma queda na taxa Selic, porque a inflação já foi controlada, então o Banco Central automaticamente vai começar a baixar a taxa Selic para impulsionar novamente o consumo das pessoas. Quando começar a baixar a taxa Selic, automaticamente as pessoas vão tirar dinheiro da renda fixa, porque não vai estar mais valendo tanto a pena, e vão estar voltando para a poupança, deixar o dinheirinho lá parado, seguro, tranquilo. Com isso, aumenta novamente os índices, o volume de recursos na poupança, mais crédito vai estar disponível para fazer financiamentos, mais pessoas voltarão às compras para comprar sua casa própria, para comprar seu apartamento, para financiar o imóvel e naturalmente o valor de venda vai subir, porque a demanda vai aumentar e a oferta não vai aumentar proporcionalmente, porque ela tem um delay e muitas pessoas estão saindo do mercado agora porque não está bom para construir, não vou investir, não sei o quê. Então, quando aumentar novamente a demanda, aí que essas pessoas vão se mexer para comprar terreno, para construir, para vender e já tem um desequilíbrio ali. Então você vai diminuir a oferta nos próximos meses e vai aumentar a demanda dentro de 12, 18 meses, naturalmente o preço vai subir dos imóveis. Por isso é um bom momento para você adquirir o imóvel se você for morar ou se você for construir essa casa para morar, é um ótimo momento porque você consegue barganha, flexibilidade, permuta, você consegue facilitar bastante para quando tiver novamente recursos abundantes de crédito, você faz o financiamento para quitar o saldo, ou você faz uma portabilidade caso a taxa de juros do financiamento estiver melhor lá na frente. E se você for construir para vender, você não pode esperar quando o mercado estiver aquecido para daí você sair de casa à busca de terrenos para fazer projeto, aprovar, construir. É agora o momento de você investir no mercado e aproveitar desse momento de barganha também para você fazer boas aquisições, para conseguir mão de obra boa, porque também vai diminuir o volume de construções. E quando o cliente aparecer para comprar a sua casa, você vai estar com ela
etapa pronta e não no início da construção. E caso você não entenda muito sobre qual que é o processo para fazer um financiamento imobiliário, independente se for para adquirir um imóvel próprio ou construir imóveis para vender, nesse vídeo aqui tem o passo a passo de como é feito uma simulação, uma análise, uma aprovação, uma contratação de um financiamento imobiliário. Assista porque vai valer a pena.